você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 5ª sessão ordinária. E hoje no grande expediente há 27 itens. São 10 requerimentos para serem discutidos e votados e 17 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre eles há um projeto da Prefeitura que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Já na ordem do dia há 20 projetos e 2 deles já estão em segunda votação. O primeiro foi elaborado pelo vereador Pastor Anistaldo e cria o programa Infância Sem Pornografia. O segundo é um projeto do professor Rômulo Ornelas, que denomina uma praça na cidade como Praça Júlio Takeshi Shigeda. Além disso, pode ser votado em primeira discussão o projeto do presidente da Casa, Martelo, do PDT. Esse item reconhece a utilidade pública da organização Minha Down é App. Então, deixe conferir daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bem, boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 5ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador primeiramente, o vereador Geleia Protetor, Márcia Tasquete, Maurício Brinquinho, professor Rômulo e Edmilson. Está com a palavra o vereador Geleia Protetor por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores assessores que se encontram aqui, pessoal que se encontra na galeria e público que nos acompanha através da TV Câmara. Bem, presidente, eu venho a essa tribuna, presidente, repudiar a maldade, a canalice que fizeram quando colocou o vereador Edmilson. Houve uma brincadeira aqui, quando o vereador Edmilson colocou que Guarulhos, falando da atração animal, né, que estaria liberado. Só que eu vou deixar a coisa bem clara, esse projeto é de lei federal. Em Guarulhos é proibido a uso da charrete, a atração animal em Guarulhos é proibido pelo Código de Proteção Nacional, é proibido em Guarulhos. Guarulhos, o prefeito Guti vetou e esse parlamento acompanhou o veto do prefeito Guti. Então esses maldosos, canalhas, que não tem o que fazer, ficar colocando coisa na internet. Em verdade. E o que mais me indigna, que mais me deixa irritado, é sabendo que tem colegas nossos, vereadores, apoiando uma coisa dessa. O que me deixa mais irritado é isso. Vereador, se quer ser oposição ao prefeito, ok, é o direito de você. Agora, querer ser oposição aos colegas, você quer partir para esse lado, vamos para esse lado. Que esse vereador também gosta. Já que é para partir para esse lado, vou para esse lado. Ou o vereador sabe separar o que é prefeito, o que é vereador, ou se é para ser desse lado, vamos para esse lado. Que daí agora a briga não vai ser só com o prefeito, não. Vai ser briga conosco também. Tem que separar, porque eu não admito nenhum assessor meu falar de um colega aqui. Não admito. Se algum assessor meu falar de um colega meu, eu coloco na hora na rua e não anda comigo. Agora não vai ver colegas nossos aqui que sentam aqui conosco, vereador conosco, admitir falar de outro colega vereador. E fazendo figurinhas, mandando jogar lixo na porta de vereador. Da onde que vai parar isso? Esse colega fala que é nosso colega. Não é nosso colega, não. Porque a partir do momento que faz isso, não é digno de estar no meio de nós. Porque ele estava conosco. Agora usar a rede social para ficar falando da gente, fala de mim hoje. Fala de um colega a outro, de outro colega a outro. Então, gente, gente,
Ô, presidente. Minha palavra seja garantida, presidente? A palavra do senhor está garantida. É que estão gritando na galeria, presidente. Não, peço que as pessoas vamos ouvir o que o vereador tem para falar e no final aplaudir ou vaiar normal. Agora, enquanto a fala dele, por favor, vamos... Obrigado, presidente. Aquilo que ele acha que tem que falar. Então, presidente, é isso que eu gostaria de deixar, presidente. Também gostaria de deixar, presidente, hoje, uma alegria muito importante para esse vereador, sendo que no meu time, o Vem Que Tem, ontem vamos para a final da Copa Secap. Ganhamos ontem de 1-0, estamos na final da Copa Secap. Gostaria de parabenizar toda a diretoria do Vem Que Tem, no qual é o meu time. Estou sempre junto e misturado com a rapaziada. Não jogo não, presidente. Só ajudo o time lá, presidente. E dois times que eu tenho aqui de coração aqui, que é o Vem Que Tem. E eu não poderia também esquecer, né, o Capim Maluco, que é o meu time de coração. E os times que estão lado a lado com esse vereador. Forte abraço a todos. Bem, agora com a palavra a vereadora Márcia Tasquete. 5 minutos para usar a tribuna. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, assessores, a todo o público que nos assiste, tanto presencialmente como pela TV Câmara. Eu venho aqui, presidente, hoje, falar da regulação da nossa cidade, a regulação da saúde da nossa cidade. Nós temos aqui um setor que se chama regulação, porque nada mais presidente, que ele tem que tentar ali, através daquele espaço, buscar vagas dentro e fora de Guarulhos para as pessoas que estão dentro do nosso município doente. E hoje nós enfrentamos uma situação muito delicada com uma senhora que está com câncer de mama e ela procura há mais de 1 ano por um tratamento. O tumor já abriu pela pele e ela procura há mais de 1 ano atendimento, já fez diversas ouvidorias e até agora não foi atendida. E quando eu cheguei na regulação, que agora, viu, vereador Geraldo Celestino, que é presidente da Comissão de Saúde, eu tenho que falar com Vossa Excelência, porque hoje quem preside, quem está como diretor da regulação é o Paulo, que era diretor do DAIS, que também era ruim na mão dele, porque o cara sabe ser ruim. Onde esse cara toca na saúde, fica ruim. E o Paulo falou na minha cara o seguinte: você quer alguma coisa, você quer conversar a respeito de uma situação de saúde? Você faça através de ofício. Será que essa mulher vai aguentar esse ofício, presidente? Será que essa mulher vai aguentar esse ofício ser respondido? Ela está há 1 ano aguardando. E agora o tumor abriu, arrebentou pela pele. Quando é que essa vereadora vai ser atendida dentro de um ofício na regulação? Então, o que eu digo, aqueles que fazem parte, aos meus colegas aqui que fazem parte da Comissão de Saúde, que cobrem esse ser humano que está lá na nossa regulação do município, o senhor Paulo, que ele não é o dono da saúde, ele não é o dono da verdade, e essa vereadora vai começar a fazer vídeo na porta da regulação. E aí ninguém vai poder dizer que a vereadora está fazendo algo político. A vereadora está avisando de antemão que se a cidade não for bem atendida por essa regulação, que é um câncer na nossa cidade, a regulação do município, a regulação da saúde do nosso município é um câncer na nossa cidade. Se essa regulação
não atender bem os vereadores para ouvir as demandas da população, porque nós somos a voz da população, senhor presidente. Quando nós chegamos na regulação, eu não estou indo lá pedir nada para minha família, porque eu nunca fui. Eu estou indo lá pedir em nome da nossa população. E nós aqui representamos 1.400.000 habitantes. Nós não estamos aqui fazendo representação em causa própria. E ele diz, da forma que ele disse, a Márcia não será atendida, porque a Márcia é oposição. Só que a Márcia é situação com relação à saúde e é situação com relação à população, porque a população está morrendo com câncer, aguardando mais de um ano, enquanto o senhor Paulo, que chegou ontem na regulação e que era ruim pra caramba, porque ele já era do DAS, ele continua fazendo maldade. Só que agora ele parou, o seu Paulo parou de fazer maldade, ele está fazendo maldade agora na regulação. A maldade dele não está mais sendo feita nas UBSs, na atenção primária, na atenção básica. Agora ele resolveu fazer maldade na regulação. Então eu peço aqui a todos os vereadores que lembrem que nós precisamos colocar pessoas que queiram trabalhar e que estão dispostas a ouvir a população. E os vereadores são as vozes da população. Não é? A população não pode ser atendida na regulação e o vereador também não? Como assim? Eu não estou entendendo. E vou aproveitar os minutinhos que me sobra aqui, senhor presidente, para dizer que amanhã, às 15 horas, estaremos na porta do prefeito Guti, lá no Paço Municipal. Foram convidados os sindicatos que já falaram que vão marcar presença. Todos os vereadores aqui de oposição também foram convidados. E também os da situação que quiser ir, para que o prefeito Guti nos escute e revogue essa absurda taxa do lixo. É isso, senhor presidente. Registrado. Agora com a palavra, por 5 minutos, o vereador Maurício Brinquinho. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todas e todos que estão presentes, aos nobres pares, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Olha, eu vi aqui vereador falar que não estava podendo sair na porta por causa do lixo. Olha, isso eu não vi na minha casa. Não sei se você viu na sua, vereador Edmilson. Eu saí tranquilamente. O vereador está reclamando porque tinha lixo na porta de casa. Na minha casa não tinha. Tinha a sua? Porque a gente tem coleta de lixo. E não estão conseguindo coletar? Eu estou andando tranquilamente na rua. Então eu acho que isso é um equívoco que vocês estão pensando aí. Vai acontecer alguma coisa, né? O que tem que ser esclarecido realmente é que essa taxa não precisaria estar sendo cobrada. E isso eu comprovo aqui da mesma forma que eu comprovei quando eu bati contra essa taxa, quando eu votei contra essa taxa. E essa taxa sim tem que ser revogada. Primeiro que aqui no artigo 29 da Lei Federal, né, diz aqui já de cara duas coisas. Primeiro, não pode ser cobrado em duplicidade os custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços. Entre eles, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Nós tínhamos dotação ano passado, já tinha a cobrança em relação a isso, já estava previsto o pagamento tanto da empresa que é licitada, quanto do serviço de destinação do lixo. Então, não pode cobrar. Isso aqui já está sendo uma cobrança duplicada. E aí tem mais uma. Se não tivesse cobrança duplicada, vereadores, aqui tem claramente, na hipótese da prestação de serviços públicos, né, que serão arrecadados pelo prestador, será facultativo em caso de... Só um minuto... Podem ser dotados subsídios tarifários e não tarifários para usuários que não tenham capacidade de pagar o suficiente para cobrir o custo integral do serviço. Olha, gente, eu convoco aqui não só os sindicatos, como a vereadora
Tasquete falou, mas cadê a OAB também, nesse momento? Já devia estar se colocando contra isso. A associação comercial não está pagando? A associação comercial não está pagando também? Nós temos que convocar todas as entidades organizadas, a população, e devemos lutar contra isso sim. Essa taxa tem que ser revogada. Vereador Edmilson, estarei assinando contigo a revogação. O senhor já está apresentando já a revogação, então para não apresentar duas vezes, eu assinarei contigo a revogação dessa taxa, né? Nós precisamos entender que a gente não pode ser, em vários dos momentos, não podemos ser situação ou oposição. Nós temos, sim, que ter posição, e essa posição é favorável para o município. Independente se é bom ou se é ruim, a gente tem que ter nossa posição. Mas não simplesmente porque eu sou situação. Porque hoje eu estou vendo, e eu sei disso, que tem vereadores da situação que estão arrependidos disso, que estão vendo que não era necessário. E não adianta vir enganar, escrito aqui lei federal, não. Na conta, do lado de fora. Isso é enganação. Isso aqui, mais uma vez, estão enganando o público. Porque você abre aqui, ó, dentro, aí vem aqui o número da lei, 7.938, de 28 de setembro de 2021, que é lei municipal. E está aqui o decreto assinado pelo senhor prefeito municipal, Gustavo Henrique Costa, que regulamenta a lei municipal 7.938, de 28 de 9 de 2021. Então está aqui, ó. Tem a lei municipal e tem o decreto que o prefeito regulamentou a lei. Então não venha com mentira, não, que a lei é essa. Porque a lei federal diz que você tem que dar, que os seus municípios têm que dar destinação para o seu lixo. Destinação para os resíduos sólidos. E como fazer isso? E nós já tínhamos. Está cobrando duplicado. Nós já tínhamos. Nós temos empresa aqui licitada para fazer coleta de lixo e para fazer limpeza urbana. Né? Nós temos aqui não é lixão que fala, como é que é? O aterro sanitário, que deveria estar ainda melhor preparado, devia ter uma atenção especial para isso. E tem trabalhadores e trabalhadoras que estão aí e que precisam disso. E aí vem cobrar uma taxa agora, num momento que poderia não cobrar, mesmo se tivesse passado e que fosse justa, poderia não cobrar, pensando hoje nos pais e mães de família que estão desempregados na cidade. Os pais e mães de família que não estão conseguindo colocar o seu alimento para os seus filhos na sua mesa. Então, antes de pensar uma taxa qualquer, a gente precisa pensar no momento que a gente está passando. A falta de emprego que a gente está passando. A falta de recurso financeiro para as famílias que a gente está passando. É nisso que o prefeito deveria pensar. Cuidar da sua cidade. Ou não é sua cidade? Você não foi eleito para isso? Então, cuide da sua cidade. Porque dessa forma você está abandonando os guarulhenses dessa cidade. Obrigado, presidente. Bem, agora com a palavra, como orador, o vereador professor Rômulo Ornelas. 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa. Na cidade não fala outra coisa, a não ser a taxa de lixo. Então virou o assunto do momento. Na cidade toda a gente vai cobrando da gente aqui, a gente anda pela cidade, as pessoas questionam para ver se vai pagar ou não essa taxa do lixo. Então, nós avisávamos isso em setembro do ano passado, quando foi votado isso aqui. A gente falava que isso ia dar problema na cidade, que a população ia reclamar, porque a população o país vem de uma crise econômica, ou está mergulhado numa crise econômica, um desemprego dos mais altos da história do Brasil nesse século agora, nesse período que inicia esse século XXI, uma das inflações mais altas que nós temos. E a população sendo penalizada, sendo cobrada, numa coisa que já pagamos. A gente já comentou, a gente vai repetir algumas coisas aqui que a gente comentava em setembro do ano passado. Que é o quê? Essa regulamentação que eles chamam aqui de
taxa ambiental, isso aqui a gente já faz isso há muito tempo, há muitos anos. O Guarulhos já não tem mais lixão exposto. Aqui tem aterro sanitário. Há muitos anos a cidade já faz a coleta de lixo na cidade. Isso aqui, há muitos anos já existe isso, né? Essa lei federal que eles falam aqui, 14.026, isso é para cidades que não têm coleta de lixo e cidades que ainda têm lixão. São cidades que não criou-se o aterros sanitários, então ela tem que criar o orçamento para criar os aterros sanitários. Então, Guarulhos, o prefeito aqui muito esperto, para tirar dinheiro da população, o que faz? Cria-se e passou por essa casa aqui a lei da taxa de lixo, que na verdade ele fala aqui que é lei federal, tá aqui? Não é lei federal, é a lei municipal. Foi quem criou aqui, foi nessa casa aqui, ó, nessa Câmara, que eu votei contra. Nós votamos contra, a bancada do PT votou contra, eu votei contra, obviamente, que eles estão passando para a população que é uma taxa criada pelo governo federal. Gente, que não é verdade. Aqui o prefeito da cidade de Guarulhos tem criado um monte de mentiras aqui na cidade, né? Quando assumiu, falou que a dívida da cidade era em torno de 7 bilhões, que não é verdade. A própria lei do próprio município, quando foi criada, que mandou para cá para criar mais dívida, estava lá dizendo que a dívida do município era em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, o próprio prefeito desmentiu a própria mentira dele, entendeu? Então, são coisas aqui que a população não ficou sabendo em setembro do ano passado. Nós alertávamos e muita gente aqui, e a própria base do governo falava que era coisa de petista, e aí está aí o resultado. Está aí a população pagando, vai ter que pagar uma taxa de lixo absurda. Essa é a questão. Um valor desproporcional, muito desproporcional, que a previsão de arrecadar é mais de 140 milhões de arrecadação, sendo que o gasto o lixo de arrecadação, pegar o lixo e levar para o aterro sanitário é em torno de 90 milhões. Então, o município aqui, o prefeito, muito esperto, muito malandro, muito ligeiro, onerou a população da cidade de Guarulhos. Aí os vereadores que votaram nisso aí, andar na rua, sabe como é que é, né? Fica difícil. Então, essa é a crítica que nós fazemos. Infelizmente, a gente vai tentar aqui pressionar o prefeito para revogar isso aí. Isso é um absurdo, tem que revogar o mais urgente possível isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o outro orador inscrito, o vereador Edmilson Souza. Tem a palavra por 5 minutos. Posteriormente, Laércio Sanches e Lucas Sanches. Laércio Sanches e Lucas Sanches. Boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Presidente, eu não sei se é usual, eu teria meu tempo agora, mas eu até queria que, se fosse possível, normalmente a gente faz aqui alguns comunicados e quando a gente tem falecimento de alguém, a gente acaba falando, pedindo um minuto de silêncio. Porém, senhor presidente, não é sobre isso. Chegou a informação para nós agora e foi confirmado que o ex-vereador Edson Albertão sofreu um acidente e está num estado muito, muito crítico, na UPA Cumbica. E eu queria, antes de usar o meu tempo da fala aqui, pedir, cada um na sua religião, cada um no seu acreditar, na sua crença, que coloque o nome do ex-vereador Moto, ex-vereador Albertão aí na oração de cada um, da forma que quiser, porque é uma pessoa que foi vereador nessa casa e eu também tive um tempo de permanência, de militância muito grande com ele. Então só gostaria de deixar registrado isso.
Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje aqui sobre a questão da taxa do lixo também. A cidade, a taxa foi criada pelo prefeito, não tem como desvincular. A taxa do lixo na cidade de Guarulhos foi criada pelo prefeito. Foi o prefeito que apresentou. E quando a gente está na vida pública, a gente tem que assumir aquilo que a gente faz. Então não tem como o prefeito achar, não está aqui a minha taxa que já chegou, achar que ele mandar vereadores e vereadoras para a casa das pessoas, um comunicado escrito na frente, lei federal, numa letra maior, e colocar a lei municipal pequenininho, que o povo vai ser bobo, vai ser besta. Todo mundo sabe que nós vamos pagar uma taxa porque o prefeito decidiu assim. E é bom o prefeito assumir as coisas que ele faz. Ele tem que assumir, tem que dizer, mandei, achei justo, e vim fazer a defesa nos meios de comunicação, não tentar fazer como ele está fazendo umas lives, escolhendo algumas perguntas para poder responder. A taxa de lixo está atingindo toda a cidade. A taxa de lixo hoje é um tormento, é um pesadelo para as pessoas. Nós temos pessoas que estão recebendo a taxa no valor de R$500, de R$800. Eu tenho aqui um boleto que me enviaram num valor de R$1.972. Como é que nós vamos dialogar com essa família? Como é que nós vamos dizer para essas pessoas que elas têm que pagar, que elas são obrigatórias? Mas na política também nós podemos ter a grandeza do recuo, a grandeza de reconhecer que essa taxa é uma taxa indevida, que não deveria ter sido cobrada. Ah, é uma lei federal, não é verdade. Está aqui o vereador que me antecedeu, o vereador Brinquinho, trouxe, está aqui a lei federal e não é obrigatório colocar essa taxa. A cidade de São Paulo, a maior cidade em população e em economia do Brasil, não tem a taxa. Entendeu? Ou seja, e com uma grande produção de lixo lá e não tem a taxa. Então, eu gostaria primeiro de deixar registrado que essa taxa é sim de responsabilidade do prefeito Guti. Não adianta ele se esconder atrás de uma estratégia eleitoral. Não adianta ele se esconder atrás de uma estratégia de preservação do nome dele ou daqueles que ele vai apoiar nas eleições desse ano. A taxa foi criada por ele, veio assinado para essa casa, com a assinatura dele e com o nome dele. Isso nós temos que deixar claro. Segundo, o vereador que me antecedeu, o primeiro a falar, que eu tenho uma estima, vereador, nós não temos nenhuma política de desgastar nenhum vereador, de dizer, olha, o vereador fez isso ou fez aquilo. Nós respondemos pelos nossos atos. Nós respondemos pelos nossos atos. Quando a gente vota sim, não, aqui nesses terminais, a população está de olho na gente e tem que estar de olho mesmo. A população tem que perguntar como é que você votou na questão de tirar o benefício dos idosos na questão do transporte. A população tem o direito de saber. A população também tem o direito de saber como é que nós votamos em todas as matérias aqui, que nós já discutimos. Semana passada debatemos o micro-ônibus aqui, repassar todo o sistema para as empresas de ônibus. A população tem que saber como é que a gente vota. É um direito da população. Ah, foi feito um cartaz, tinha a logomarca do partido, e aí a gente acha isso ruim ou bom. Vamos lembrar que o prefeito que está hoje sentado naquela cadeira no Bom Clima, o que ele mais fez para chegar naquela prefeitura foi achincalhar um partido político. O que ele mais fez foi ir para a rua e chamar todo mundo de ladrão e de bandido. Quem era petista era ladrão, era bandido. E foi falado várias vezes nessa tribuna. Tivemos distribuição de pizza durante uma sessão da Câmara. Ah, agora não pode falar mal, né? Agora os partidos têm que ficar quietos. Quem ganhou uma decisão liminar foi um partido político, que foi o PDT. Que bom que o PDT entrou na justiça para poder defender os interesses da população. E para concluir, eu gostaria de dizer, nós temos aqui que saber o seguinte, o que a gente vota, a gente responde. O que a gente vota, a gente responde. Eu sou contra qualquer tipo de atitude de ficar desmerecendo ou entrando em questões pessoais de vereadores e vereadoras. Vocês nunca vão ver fazer isso. Mas vocês podem ter absoluta certeza. Eu vou fazer a defesa daquilo que eu acredito aqui. Eu acho que a Câmara errou em aprovar o projeto da taxa de lixo. E a Câmara tem uma possibilidade de rever isso. Tem uma possibilidade de dizer, olha, é possível ou rever valores, que eu discordo, eu acho que tem que acabar com a taxa, mas pode ser que tenha uma opinião aqui que diga, ó, vamos rever valores, vamos ver como é que está essa cobrança. Então, por isso que eu quero deixar registrado aqui. Eu faço política há muito tempo, eu sou militante político há muito tempo. Estou vereador nessa casa há 4 mandatos e sempre honrei os votos que eu dou aqui. Sempre honrei. Para encerrar, vereador. Para encerrar e com respeito no debate com todos vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que está preocupado, porque votou em algo e a população está cobrando.
E a preocupação é justa e a preocupação existe. Vai haver um levante nessa cidade. Vai haver protestos enormes nessa cidade. Enormes. Senhor presidente, para não me alongar, eu estive num bairro só nesse final de semana. E reuniu muita gente lá sem ser avisado. Quando as pessoas ficaram sabendo que tinha um vereador lá, no meio da rua, numa quadra, os vereadores, a população falou, eu quero saber, vou lá falar com esse vereador. Tá certo que uma parte deles achava que eu era o vereador do bairro e que eles iam lá para poder cobrar e tirar satisfação. Quando eles chegaram lá, eu falei, a primeira coisa, eu votei contra a taxa do lixo. Se o vereador do bairro não veio, eu estou aqui para esclarecer e vim esclarecer. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Deixar claro que quem mandou a taxa para cá foi o prefeito e a base do prefeito concordou com ele e votou. Então é uma questão simples, muito matemática, 1 e 1 é 2 e não tem como correr. Acredito que já passou, o prefeito está revendo essa taxa, até para diminuir valores, mas é critério do prefeito, não dos vereadores. Espero ter esclarecido bem, muito bem esclarecido o que ocorreu aqui. Ok? Tem a palavra como orador o doutor Laércio Santos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, eu não poderia também deixar de me manifestar sobre esta questão do lixo na cidade de Guarulhos, que é recorrente, mas trazendo aqui para repercutir uma matéria que circulou no jornal Estado de São Paulo na data de ontem, que fala assim, isso para ilustrar toda a narrativa de defesa de que a cidade de Guarulhos nunca precisou, como não precisa, da taxa de lixo. Matéria do Estado de São Paulo de ontem. Compra de caminhão de lixo com preços inflados dispara no governo Bolsonaro. Por que será que está havendo disparo na aquisição de lixos, de caminhão de lixo, para ser distribuído às cidades brasileiras? Isso é fruto da lei federal que foi aprovada, instituindo às cidades que implementasse a taxa de lixo. Cidades essa que não têm responsabilidade até os dias atuais. Nesta matéria, no final, está dizendo assim, no estado do Piauí, por exemplo, o lixo é coletado e jogado em terrenos a céu aberto, em 89% das cidades daquele estado. E assim ocorre com outros estados da nação brasileira. É diferente da região metropolitana do estado de São Paulo, da região metropolitana de Campinas, da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante. Então, quando foi defendido pela minha pessoa e outros colegas da desnecessidade de criar a taxa do lixo, existe o fundamento. A própria lei federal, lá nos seus artigos 35 alguma coisa, ela remete uma lei complementar que cabe ao poder público comprovar a existência de recurso para não criar esta despesa. Só que o prefeito passou por cima dessa ideia, achando que a cidade de Guarulhos é uma cidade de primeiro mundo, achando que todos aqui têm emprego e têm salário, achando que uma taxa de lixo de R$1.000 por 8 meses cabe no bolso de todo o povo guarulhense. E hoje a gente vivencia a resposta que todos nos procuram pelas redes sociais, pelos WhatsApp, pessoalmente, no escritório da gente, na rua. Vereador, e o que eu faço? Como que vai ficar essa situação? Porque nem o setor de comunicação da prefeitura consegue explicar por que um vem 180, outro vem 300 e outro vem R$1.000. Eu sou advogado, e se eu parar para ler o texto da lei e interpretar a composição do cálculo, eu não consigo entender. E uma lei tem que estar clara, não pode ter dubiedade, e é o que ocorre nesta lei. Ainda mais com esse desconto que o prefeito colocou no verso do boleto, que não está escrito em norma jurídica nenhuma.
E agora vem ele dizer que vai aprovar a taxa do aeroporto, a taxa ambiental do aeroporto, para compensar com a taxa do lixo. Senhoras e senhores, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma taxa pressupõe uma contrapartida de um serviço. Você vai pedir um passaporte, vai pagar por aquele passaporte. Quem não for pedir o passaporte não vai pagar. Agora, onde já se viu você compensar a taxação das companhias aéreas para substituir a taxa do lixo? Isso é fazer os vereadores de trouxa. E eu aqui vou defender todos os colegas vereadores, porque isso nós não podemos aceitar. O prefeito que assuma a responsabilidade dele e reconheça que errou em instituir esses valores, sendo que nós temos dotação orçamentária própria. Só com coleta do lixo, o contrato que foi assinado em abril passado, gasta-se 70 milhões. Até aquele catatreco está lá previsto no contrato, nada é de graça. Fora o aterro que é custeado, ou seja, gastamos aí em torno de 100 milhões. Então, a cidade de Guarulhos já tem recurso para tal. É diferente do estado do Piauí, que 89% das cidades daquele estado não tem coleta de lixo. É para essas regiões que foi criada esta lei. Então, o prefeito precisa assumir a responsabilidade e reconhecer que errou, e não tocar a cidade desta forma e jogar a responsabilidade para a Casa de Leis. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Todos que nos assistem pela TV Câmara, Vossa através das redes Excelência sociais. vai usar a palavra como orador? Pegando expediente. 5 minutos. Tem a palavra. Já acabou o tempo. Acabou? Mas ele já começou. Não. Você já começou. Conclua, 5 minutos. Aqui tem tolerância. Aqui a tolerância não é zero, não. É para todos. É para todos. Obrigado, presidente. A palavra. Boa tarde, presidente, vereadores, público que nos assiste aqui presente, assessoria, pela TV Câmara também através das redes sociais. Eu não podia deixar de vir novamente aqui nessa tribuna, porque desde o ano passado, desde lá de trás, já estávamos fazendo atos nas ruas, nas redes sociais, pressão e alertando a população do absurdo que estava sendo feito e criado aqui na cidade de Guarulhos pelo prefeito Guti. Absurdo esse que é a cobrança da taxa do lixo mais abusiva do Brasil, que foi o prefeito Guti que criou e mandou aqui para essa casa, mas a todo tempo ele tenta dilubriar, enganar, fazer de trouxa a própria população, falando que essa é uma lei federal, ambiental, sendo que são os municípios que devem regulamentar. Em São Paulo, por exemplo, não tem cobrança de taxa do lixo. Se o prefeito Guti é contra essa cobrança, ele poderia ter apresentado um estudo, uma viabilidade. Se ele só está fazendo a cobrança porque é obrigatória, ele poderia ter utilizado um valor simbólico. O que ele nunca fez foi dar a cara a tapa e explicar à população aquilo que ele estava fazendo. Porque realmente é muito difícil a gente defender o indefensável. Tanto que o prefeito Guti ia lançar a pré-candidatura do próprio irmão para ser o candidato do governo, para defender as pautas do governo, porque um bom governo sempre consegue eleger o seu candidato. E não foi isso que aconteceu, retirou a própria candidatura. E agora a criação da taxa do lixo mais abusiva do Brasil, que o prefeito Guti criou, está sendo reflexo desse desgoverno, porque como eu venho recebendo mensagem todos os dias no meu WhatsApp, tenho certeza que todos os vereadores também recebem, prefeito Guti também recebe, tem pessoas que me mandam mensagem com uma conta no valor de R$ 856 reais. Outras pessoas com valor de R$ 150 reais. As pessoas não têm dinheiro para colocar comida na mesa, como que vai pagar uma criação de uma taxa do lixo? As pessoas muitas vezes saem na porta de casa e tem lixo jogado na rua porque não passa caminhão, não tem asfalto na sua rua, é buraco para todo lado, não tem nada. Mas o boletinho está sempre chegando em dia ali para que seja efetuada a cobrança. E é por isso que eu me coloco à disposição aqui de todos os vereadores, de todos os movimentos que queiram ir às ruas para lutar contra a taxa do lixo abusiva na cidade de Guarulhos, porque é um absurdo.
E esse absurdo a gente não pode aceitar aqui na nossa cidade. Não vou usar todo o tempo, depois eu volto aqui para fazer novamente a fala, já que foi cedido para mim esse espaço. Obrigado, presidente. Eu quero me colocar aqui à disposição para ir às ruas. Estou de acordo, quero pedir aqui para assinar o projeto Vereador, que revoga a criação da taxa do lixo abusiva. O senhor tem 5 minutos. Tá bom, presidente, obrigado. Eu quero me colocar aqui à disposição para assinar um projeto para revogar a taxa do lixo mais abusiva que foi criada aqui na cidade de Guarulhos, e vamos fazer pressão aqui para ser aprovada agora, na próxima quarta-feira. O prefeito Guti está tentando iludir os vereadores dessa casa, colocando uma nova taxa ambiental, que ele fala que é ambiental, mas não é, uma nova taxa agora para as companhias aéreas, mostrando que é uma saída para a não criação da taxa do lixo, mas é mentira. Ele vai continuar cobrando a taxa do lixo mais abusiva do Brasil, não vai isentar ninguém, e aí depois a gente vai fazer o quê? Vai ter que subir na tribuna falando que foi enganado de novo? Falando que se arrependeu? Não dá para aceitar novas criações de taxas na cidade de Guarulhos. A gente tem como exemplo a Gru Airport devendo milhões de reais, se não bilhão, já na casa de bilhão, de IPTU, enquanto a dona Maria, enquanto o seu João está ali pagando em dia o seu IPTU. Então não adianta falar que é justificativa agora, com essa criação que hoje vai estar passando aqui na pauta, a criação de uma nova taxa, falando que pode ser um pretexto para depois dar um desconto, pretexto para depois isentar, mas é mentira. Então eu vou me posicionar sempre contra a criação de novas taxas, porque não é um momento como esse, e contra a taxa do lixo mais abusiva do Brasil. Quer fazer justiça? Vai cobrar o IPTU que está ali, ó, atrasado, da Gru Airport, durante todos esses anos. Não vem tentar iludir de novo os vereadores e a população com mais essa balela. Questão de ordem, presidente. Eu aguardo. E tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passamos, então, ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de justificar a minha ausência da quarta-feira da semana passada. Eu estava numa atividade do Partido dos Trabalhadores e não consegui chegar a tempo. Acabou se esticando muito. Foi justificada a sua ausência. Foi? Foi. Então tá ok. Agora também gostaria de aproveitar e justificar a ausência da vereadora Janete por conta do Covid. Ela está já nos últimos dias que o Covid está passando e logo ela estará de volta conosco. Não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Rômulo. Senhor presidente, eu justificar a ausência do vereador Marcelo Seminal. Está com problema de saúde, tá bom? Está muito gripado, eu falei com ele agora. Está muito gripado. Muito gripado, muito mesmo. Isso. Obrigado, senhor presidente. Está justificado a Janete e o vereador Seminaldo. É questão de ordem? Não, é o artigo 151. 151. Tem a palavra. Tem a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretiva dos trabalhos, aqueles que nos assistem pelo TV Câmara, enfim. A gente ouve falar tanto dessa taxa fala que é de lixo, mas a gente tem como resíduos ambientais. E agora a gente tem um outro projeto aqui, que foi suscitado aqui da tribuna da casa, que alguém achava que tem que ser deliberado, mas não tem. Nós vamos votá-lo em primeira discussão, se ocorrer hoje, mas acredito que há de haver um consenso e não votar essa taxa ambiental aeroportuária. Alguém já disse das dívidas que ficaram, ou de outrora, de taxas que a Gru Airport, a Infraero, enfim, taxas, dívidas que eles não pagaram até hoje o município de Guarulhos. E isso prova que nós não temos o poder de polícia, presidente, para cobrá-los. E vai acontecer, salvo um melhor juízo, com essa outra taxa. Porque não acredito que vão pagar 5 ou 6 ou 10, sei lá quantos reais por pessoa que saem, voam de Guarulhos para outras localidades do país ou voos internacionais. Então, é um tanto que complexo, vereador Geraldo, essas questões.
ninguém quer, eu tenho certeza, que atrapalhar a administração, nem a oposição da casa. Porque não há por que fazer isso. O que for bom para o município tem que ser feito, vereador Branquinho. Tem que ser colocado na íntegra. Eu acho que chegou uma hora de se discutir a nível de município, o bem do município, o bem da cidade de Guarulhos. Não é questão mais de situação e oposição. Tem que ter um entendimento, porque isso mexe com o futuro da cidade de Guarulhos. Não é fazendo só oposição que vai se ganhar politicamente. Não é só fazendo situação que vai se ganhar também politicamente. Tem que haver o bom senso. É um momento crítico. Nós passamos por pandemia, hoje nós temos a guerra. Veja bem, o mundo é globalizado. Então tem que ter um entendimento, tem que usar do bom senso. E a gente vê até pessoas que talvez, no afã de ficarem bem com o chefe do executivo, elaborar projetos que venham prejudicar o chefe do executivo, que venha prejudicar automaticamente uma população. Então a gente fala do quê? Fala dessas taxas, vereador Wellington, como nós já conversávamos, que acabou por ser aprovada. Houve alguém que entrou judicialmente com ação direta de inconstitucionalidade, se segurou algum tempo, mas isso já se foi. E hoje nós estamos com esse grave problema e a população está entendendo, uns entendem, outros não. É um conflito, né, entre o poder público e a população. E essa dúvida tem que ser dirimida. E dirimir de que forma? Primeiro, eu vejo aqui no artigo 6º da lei que aprovamos, foram apontamentos que eu fiz para chegar a esta conclusão, porque se falou também da lei federal, a 14.026, em seu artigo 35 e parágrafo 2º, que ela fala que o município tem que se recorrer desta lei para que não seja penalizado o município ou o chefe do executivo. Realmente, essa legislação, ela fala. Essa legislação começou no ano de 2000, foi alterada em 2021, foi alterada em 2001 e depois veio a alteração que originou a 14.026 de 2020. Em seu artigo 35, parágrafo 2º, é claro. Tem que se cumprir a lei? Tem. A lei federal? Tem. Alguém pergunta, mas por que o município tem que apresentar um projeto de lei, se já é uma lei federal? Porque a lei fala sobre isso. Cada município tem que apresentar, aos seus modos, um projeto de lei. E isso é o que ocorreu na cidade de Guarulhos. Só que a questão maior, faltou, assim, mais uma habilidade da assessoria do prefeito, de quem elaborou esse projeto. Porque eu vejo na publicação do projeto, em sua publicação, a publicação da lei, aliás, sancionada pelo chefe do executivo, e nesta aprovação há um erro, porque se confunde taxas com tarifa. A Sabesp, na minha modesta opinião, não pode fazer essa cobrança. Ela é tarifária. A Sabesp é tarifária. Isso daqui trata-se de taxas. São coisas distintas. E é nessa questão que eu digo acerca do artigo 6º também, que fala o seguinte, por apontamentos que eu fiz, salvo o melhor juízo, sempre digo, o pagamento da taxa de resíduos sólidos poderá ser efetuado através das seguintes formas. Cobrança feita nas mesmas condições e prazos válidos para o pagamento das tarifas devidas à Sabesp. Já não cabe. E para concluir, porque vereador, não é tarifa, isso é uma taxa. Já, senhor presidente. Cobrança feita em boleto bancário pela Secretaria de Serviços Públicos, desde que solicitado previamente pelo contribuinte e deferido pela municipalidade. E cobrança feita e lançado de ofício a critério da administração pública. Ou é uma coisa ou é outra. Caso de inadimplência, quando a cobrança ocorrer através da conta de consumo da água e esgoto, a Sabesp deverá comunicar o fato no prazo de 30 dias. Pois é, a Secretaria da Fazenda que adotará as medidas cabíveis. Como é que a Sabesp vai fazer esse apontamento à Secretaria da Fazenda, sendo que a Sabesp só fornece
a média do consumo gasto pelo cidadão. Ela fornece quanto? Quando foi o último, presidente, que ela forneceu? Foi em 2021. E por aí está se cobrando. Agora eu pergunto, se eu sou o João, hoje eu estou numa residência, e no final de 2011, no final de 2021, em 2022 eu mudo de residência, vou embora, entra o Antônio, ele vai arcar pela dívida que eu deixei? Interrogação. Se houve um vazamento de 240 metros cúbicos, eu fiz até uma simulação aqui, presidente, me desculpa, mas eu quero só deixar isso aqui bem claro. Houve aqui um vazamento de 240 metros cúbicos, eu fiz uma simulação, sintetizando, a média de consumo do seu imóvel é 10 metros cúbicos, da sua casa, da sua residência. O imóvel teve um vazamento de consumo de 240 metros cúbicos. A média a ser elevada para 20,83 metros cúbicos. Junta-se 11 meses, que é os 10 metros cúbicos, mais um mês de 240 metros cúbicos. Dá, num ano, 250 metros cúbicos. Dividido, isso daí por 12, vai dar 20,83 metros cúbicos. São coisas que não ficaram claras. E não é a Sabesp que tem que dirimir essa dúvida, vereador Wellington. Não é a Sabesp, é o município. Então a gente não sabe, hoje o cidadão não sabe se é a Sabesp que vai cobrar, se é a Secretaria de Serviços Públicos, se é a Fazenda, enfim. Há essa dúvida. Por que há essa dúvida? Por que não foi no boleto da Sabesp? Porque a Sabesp cobra tarifa. E isso daí é compreendido como taxa. E taxa está no sistema tributário e não tarifário. Esse é meu entendimento, salvo um melhor juízo, e tenho dito, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Agora tem um orador inscrito, posteriormente eu... É só para justificar a ausência do vereador Thiago Surfista, ok, presidente? Só para justificar a ausência dele por serviços externos, ok? Obrigado. Está registrado e justificado. A palavra tem agora, pelo 51, o Raimundo Menezes. Com a palavra, vereadora? Não, eu falo depois dele, eu também vou falar pelo 51. Tá bem. Justificar a ausência do pastor Anistaldo, nosso vereador, por motivos partidários. Pastor Anistaldo também está com um problema? Nenhum. Ele está em missão partidária. Missão partidária. Está registrado também. Tem a palavra o Raimundo Menezes, e pelo 51, por 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Eu, final de semana, visitei a região de Bom Sucesso, Vila Carmela, Bambi, Água Azul, e fiz uma grande visita e agradecendo àqueles que acreditou no Raimundo Menezes, e tenho visitado e tenho recebido muitas cobranças na região. Eu que represento essa região há mais de 32 anos, né, sou militante lá, a qual em 1989 eu fui assessor do próprio presidente que hoje se encontra na casa, que é o nosso presidente, e venho aí recebendo críticas que hoje eu sou um vereador da cidade, represento, né? Já sou vereador há muito tempo, só não era contemplado, né? Essa luta eu já venho há muito tempo carregando aí, a qual passei também por alguns mandatos de alguns deputados federais, estaduais, né? Tive a honra de também coordenar na nossa região a campanha do Edmilson, que hoje está vereador, né? Então, eu tenho um pouco de conhecimento, eu não estou aqui de graça, né? Só estou aqui porque eu tenho um pouco de mérito. Então, eu venho aqui reivindicar, senhor presidente e senhores vereadores, que está feio a cidade, principalmente a região de Bom Sucesso. A região de Bom Sucesso, você anda lá, você é criticado, e hoje que eu represento muito bem, junto com os empresários, que eu faço parte do grupo, e tenho recebido assim, um elogio por estar hoje nesse momento, e também por defender a cidade. Para você ter uma ideia, eu esses dias peguei minha carretinha e saí tapando alguns buracos da avenida que eu moro, que eu não aguento mais de algumas pessoas chegar lá e falar: ô vereador, como é que está essa cidade? Está um lixo. Eu me sinto muito triste, uma cidade que eu vi muito melhor do que hoje, né? E está dessa situação. Vou colocar aqui algumas avenidas e ruas que
que está crítica, que precisa ser urgente. Então, a Chiamamoto, a Tomate Suaça, a Turvolândia, onde é uma região que cresce muito o empreendimento de prédio, e hoje nós estamos naquela situação sem assistência. Quero também, presidente, agradecer a Regional de Bom Sucesso, que tem um menino muito legal lá que chama Sandro, que tem administrado muito bem, mas, porém, por falta de maquinário, ele não tem feito mais. Outra coisa, presidente, Fábio Salvador Bey, a Tenda está fazendo um empreendimento muito alto na região, e nós lá não é atendido pela parte asfáltica. A Salvador Bey, a Turvolândia e outros mais. Outra coisa, uma coisa que o vereador, no momento eu me esqueci agora, que é o advogado que falou aqui agora, o Laércio. Esses dias teve um incêndio na nossa região. O incêndio começou às 16h29 e foi chegar o bombeiro lá para as 17, 18 horas. Então, é uma região que é muito carente de assistência. Alguns anos atrás, se dizia de voto distrital. O voto distrital parece que já existe, porque cada pessoa cuida... Vereador. Só para concluir, presidente. Parece até que cada pessoa que vai lá buscar garimpar os votos só cuida da sua região. Eu sou representante de Bom Sucesso. Quero dizer para a população de Bom Sucesso que eu vou representar muito bem com esse vereador e pode contar comigo, porque esse vereador que é lutador, mesmo sendo ou não vereador, eu vou lutar sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria informar o nobre vereador que a prefeitura está sem contrato de massa asfáltica. Encerrou em dezembro. Então nós estamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses sem contrato. Tive com o prefeito, essa semana agora deve sair a concorrência de massa para tapa-buraco e massa asfáltica para fresar e arrumar todas as ruas da cidade. Estou realmente empenhado nisso, porque também recebo, como todos os vereadores aqui, muitas reclamações de todos os bairros. O vereador falou lá do Lago Azul, do Bambi, é a minha área. E quando eu não era vereador, eu arrumava todos aqueles bairros. E tudo andava razoavelmente bem. Agora, com essa concorrência, acredito que deverá sanar realmente a questão de tapa-buraco. Já saiu uma concorrência de 30 milhões de reais para pôr equipes para tapar o buraco. Então, a Proaguru tinha 4, 5, deverá vir aí dobrar para que realmente Guarulhos melhore. E eu sempre falo, tapa-buraco é um paliativo. O certo é fresar e colocar massa. Aí você esquece aquela rua por 5 anos. E o buraco, daqui 90 dias, se tiver chuva até antes, ele já abre de novo. Então, só para deixar registrado para todos os vereadores que o prefeito está tentando atender o pedido de todos os vereadores, não é meu não. Eu não fiz por mim, eu fiz por todos nós lá, junto a ele. Com a palavra a vereadora Márcia Tasquete, pelo 51, 2 minutos. Eu venho aqui, senhor presidente, ler uma carta aberta do Partido Progressistas. O Partido Progressistas de Guarulhos, após reunião com membros da Executiva Municipal, conduzida pelo presidente Rodrigo Magalhães, o Kiko, na data de 14/5/2022, reiterou em sua decisão o seguinte: após diversos atos da administração do atual prefeito Guti, como a criação da taxa do lixo, extinção da Proaguaru, fim do sistema permissionário de micro-ônibus, dentre outras tantas, o Progressistas não compactua com a administração do município e seguirá se opondo aos atos e decisões que não respeitam direitos e não atendem às necessidades dos guarulhenses. E essa vereadora, por fazer parte do Progressistas, continua na oposição e se opondo principalmente a qualquer tipo de taxa criada no nosso município, como é o caso do item 2, que é mais uma taxa. Não é dizer que uma taxa vai suspender a outra.
Muito pelo contrário, isso é criação de mais uma taxa. É isso, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Mota. Boa tarde a todos os vereadores, a toda... 151, presidente. 151, 2 minutos, liderança. Não, 151 primeiro. 151, 2 minutos. Boa tarde a toda a população que nos assiste, né, a todos os vereadores. Hoje eu venho aqui falar com a população. Todos nós sabemos que essa taxa do lixo, ela tem deixado toda a população, né, muito chateada conosco, com nós, vereadores, que votamos pelo sim dessa taxa. Mas o que a população precisa entender é que esses vereadores que votaram sim nessa taxa, não votaram para prejudicar a população. Nós não votamos para ter uma taxa, para ter uma cobrança a mais para a população. Eu acho que a oposição sobe aqui, e o que a oposição tem feito com esses vereadores, né, pelos bairros, é muito triste. Porque aqui não existe, nessa casa legislativa, não existe um parlamentar que queira o mal da população. Nós votamos nessa taxa ambiental, porque o que foi passado para todos nós, que era algo obrigatório e que o governo federal estava impondo para que nós votássemos. E todos nós votamos. Concordo, vereadora Márcia Tasquete, que o valor poderia ter sido diferente. Mas agora, população, eu quero que vocês saibam que este vereador, não só este vereador, mas todo esse parlamento que está ao lado do governo municipal, e que é o mesmo parlamento que votou a favor dessa taxa, nós estamos discutindo, e ontem tivemos quase todos com o prefeito Guti, e nós estamos com uma proposta de uma taxa aeroportuária, que inclusive hoje nós estamos contando quantos vereadores tem aqui, porque nós temos que ter quórum para poder votar essa taxa aeroportuária, que vai extinguir a taxa do lixo. Então, população, tenha calma, nós estamos lutando para dar um jeito nessa taxa. Nós não estamos ausentes e não estamos aqui para dizer que nós não somos culpados pela taxa. Nós somos sim culpados pela taxa, mas nós votamos porque o governo federal impôs. Mas agora nós estamos correndo atrás e eu tenho certeza que todos os vereadores desta casa vão lutar para que essa taxa caia, e vai cair, eu tenho certeza, pela conversa que tivemos com o prefeito Guti ontem, e com todo esse parlamento, essa taxa vai cair, e todo mundo vai saber que nós vereadores não somos maldosos, nós vereadores nós não queríamos que essa taxa fosse imposta, mas infelizmente votamos porque uma lei federal nos obrigava, mas agora nós estamos juntos para derrubar essa taxa, tá bom? Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pelo artigo 151. Tem a palavra, 2 minutos. Assim, olha, não tem como escutar, desculpa, vereador, mas não tem como escutar falar que vereadores colocaram a população contra outros vereadores. Isso é uma mentira. Falou oposição. Você falou oposição. A oposição não colocou ninguém. Ô, presidente, eu queria que garantisse a minha palavra. Se ele não pode escutar, eu também não posso. A palavra está garantida. Peço ao vereador Muito Jorginho. obrigado. Então, vamos assim, ouvir o que o vereador tem o que dizer aí na tribuna. Agora vim falar que a oposição fez isso. Como que a oposição fez isso? Eu não criei nenhuma taxa de lixo para ser votado aqui. Nem a oposição, nem o PT, nem os outros vereadores do partido que estão fazendo de oposição. Nós não criamos essa taxa. E aí o senhor vem aqui falar, que essa taxa era uma obrigação federal. Ué, e vai cair agora? Então naquela época não podia, tinha que obedecer à lei federal, agora não precisa mais obedecer à lei federal? Vereadores, vamos estudar, vamos ler, vamos saber o que vocês estão fazendo aqui. Porque falar uma bobagem dessa, pelo amor de Deus, né? Não, é obrigação federal,
Agora não, agora nós vamos derrubar, Edmilson. Ué, então vamos jogar a obrigação federal para o lixo, vereador Edmilson? Ah, não vamos não, senão nós vamos pagar taxa. Não pode nem jogar a obrigação, senão a gente vai pagar taxa, né? Então, gente, pelo amor de Deus, quem foi atrás de vocês, ou quem deve ter ido, ou se foi ou não foi a população que votou em vocês. Ué, na minha porta não teve lixo nenhum, né? A coleta passou lá direitinho, pegou, ninguém do bairro foi lá colocar lixo na minha porta. E eu ando sossegadamente na rua, ando de bermuda, ando de bicicleta, ando de tênis, não interessa, não tenho esse problema. Problema nenhum. Porque está muito claro o meu posicionamento dentro dessa casa. E é isso, vereadores e vereadoras, que tem que ter. Independente se você é base, independente se você é oposição, você tem que ter posição. Muitas e muitas vezes eu, como vereador, mesmo no mandato do PT, eu fui contra várias e várias emendas, vários e vários projetos, inclusive contra o aumento dos servidores na época, que até os servidores queriam, e eu ainda fui contra porque eu achei que não era baixo. Então, procura a história aqui, que vocês vão ver. Olha a história. Quem cobra é a população. Quem tem que ter posição é o vereador e a vereadora. Vocês se colocaram para ser candidatos e falaram com a população. E agora vem colocar a culpa no prefeito, vem colocar... Vai tirar, não vai tirar? Peraí, gente. Vai tirar por causa que... Vai tirar porque está sendo pressionado. Vai tirar porque está com vergonha. Vai tirar por causa disso. Se vai cair, é por causa disso. Porque os próprios vereadores aqui chegaram junto no prefeito e falaram, pô, não dá. Não dá. Então não vem falar comigo aqui que é por causa da oposição, não. Vai tirar por pressão popular. Se não for, nós vamos parar essa cidade aqui para poder fazer essa pressão e conseguir tirar essa... E aí? Isso eu sei. Isso eu sei fazer. Certo? E vamos fazer... revogar essa taxa. Assim a gente luta, assim a gente mostra. Assim eu fui eleito e assim eu continuarei sendo vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. A questão de ordem, senhor presidente. Aqui, ó. A questão de ordem, o vereador Rômulo. Eu vou fazer uma questão de ordem, senhor presidente. O vereador da base aí, o Jorginho, falou que o prefeito ia retirar a cobrança da taxa de lixo, revogar a lei. É possível revogar, o prefeito revogar a lei de acordo com a legislação vigente no município? A pergunta é para mim? Para a presidência. É uma questão de ordem. Eu acredito que o prefeito pode revogar desde que ele mande para a Câmara concorde e revoga a taxa. Eu não sei a questão de federal, não federal, aí é outro departamento. Sim, senhor presidente. Deixa-me complementar a minha questão de ordem. Então, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, ele responde às questões legais que remete a essa casa. Eu fiz uma questão de ordem, tido a preocupação que eu ouvi aqui do vereador, muito preocupado, ele viu a pressão popular, viu a população reclamando, coisa que nós alertávamos em setembro do ano passado. Falávamos que era uma taxa de lixo que era imprópria, absurda, que não deveria ter cobrado, já que Guarulhos já faz esse serviço. Então, essa é a questão. Eu espero que o prefeito, com a pressão popular, que está tendo uma pressão popular sim, vereador está sendo pressionado na rua, o prefeito não pode sair na rua mais, o prefeito está sendo pressionado de todo lado, em função de uma taxa de lixo absurda que está sendo cobrada na cidade. Uma taxa de lixo cobrando numa população já sem emprego, uma população que está sendo penalizada por uma política econômica feita pelo governo federal, que afeta diretamente a população, uma população sem emprego, e o prefeito, ao invés de criar situações para amenizar a dor, o sofrimento da população, o que ele faz? Ele penaliza mais. Então, essa é a crítica que nós fazíamos em setembro do ano passado. Era essa. E os vereadores ouviram a gente? Não.
é coisa de oposição, é coisa de pressão de petista. Então tá aí a população, eu espero que o prefeito volte atrás sim. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela liderança do meu partido. Tem a palavra 5 minutos. Caro vereador, eu respeito Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência tem muito tempo nesta casa, né? E Vossa Excelência já foi situação algum dia nesta casa. E quando Vossa Excelência foi situação nesta casa, Vossa Excelência lembra quando o governo que Vossa Excelência defendia aumentou o IPTU em 1000%? O senhor lembra que o senhor também, quando saiu às ruas, a população também pressionou Vossa Senhoria? O senhor não lembra disso, né? E aí o que aconteceu? Levou. Hoje o IPTU está congelado, está congelado sim, continua congelado com o que o Partido dos Trabalhadores, o PT, deixou. Agora, vamos falar da taxa, vereador. A taxa, nós não vamos... A proposta não é cancelar a taxa. A proposta é repassar este tributo para outra questão, que é a aeroportuária, que é trocar, ao invés da população pagar a taxa, as companhias aéreas compensarem, que é o que foi feito em São Paulo. São Paulo, o pessoal fala, mas São Paulo cancelou a taxa. Negativo, São Paulo trocou também, porque São Paulo está fazendo barganha lá com o Campo de Marte. São Paulo está também. E por isso que deixou de cobrar a taxa. Agora nós, vereadores, nós estamos aqui lutando pela população. Ninguém aqui está dizendo que nós queremos fazer qualquer tipo de coisa que não seja ajudar a população. Votamos essa taxa sim, porque era uma exigência do governo federal, né? Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão sentindo por ter votado essa taxa. Porque nenhum vereador quer votar algo que onere o bolso do povo. Nenhum vereador quer isso. Agora nós estamos aqui para lutar pela população. Agora, o pessoal esquece, as pessoas esquecem o que o governo do PT fez aqui nessa cidade. O pessoal só lembra o que está sendo feito agora. Mas o que foi feito lá no passado? Que é reflexo do que está acontecendo hoje. Cadê que falam da dívida de 7 bilhões e 400 milhões? Cadê a dívida? A dívida que deixaram de 7 bilhões e 400 milhões, ninguém fala. Mas está certo. O passado, as pessoas falam uma coisa... As pessoas falam que o que passa é esquecido. Nós não podemos esquecer. Nós temos que lembrar sempre. Agora que fique bem claro para a população, os vereadores da situação desta casa estão correndo atrás para trocar essa taxa, porque desde o início nós entendíamos que essa taxa não era a melhor solução para a população. Ninguém aqui queria essa taxa. A taxa foi votada porque tinha que ser votada. Entendeu? E os vereadores da situação, ser oposição é fácil, gente. É fácil vir aqui ser oposição. Difícil é ser situação. Entendeu? Mas o que temos que fazer, né, presidente? Vossa Senhoria também votou na taxa. E vossa... Presidente, pela ordem, presidente. Eu peço que o rapaz da galeria manter a tranquilidade, ouvir o vereador. Já falei, no final,
ou aplaude ou vaia, tá tudo certo. Mas durante a pronúncia do vereador, vamos ouvir o que ele tem para falar. É um pensamento dele. E quero informar o vereador Jorginho Mota que a taxa já disse, quem criou foi o prefeito e a base do prefeito vota com ele. Independente, não é só nas horas boas, como nas horas ruins. Ele tem uma base aqui na Câmara, de 25, 26 vereadores, acho que diminuiu um pouco, e vota com ele. Ele me disse que está revendo a posição para ver se reduz a taxa do lixo. Se ele vai retirar ou não, é ele que sabe. Como ele mandou, só ele pode retirar. Exatamente. Ok? Então, eu acho que é uma questão que já até está superada. O pessoal da oposição falar da taxa do lixo, viável. Agora, o pessoal da situação falar da taxa de lixo, já estão falando mais do que se deve. Então, vamos maneirar quem votou a favor e vamos deixar o pessoal que votou contra ter o argumento que tem taxa ou não tem taxa. Positivo? Espero ter respondido a Vossa Excelência. Presidente, continuando meu tempo, queria ver se o senhor... E para concluir. Não, presidente, cortaram, faltava mais de um minuto. O que eu queria dizer, presidente, que agora vai ser fácil para a oposição subir esta tribuna e falar que fez pressão e que devido à pressão recuamos, que o governo recuou com relação à taxa. Mas, na verdade, se esta taxa for substituída, nós, vereadores... Presidente, tá difícil falar. Vereador, para concluir, está todo mundo ouvindo o que o senhor está falando. Tranquilo. Bom, todo mundo em silêncio. Obrigado. Só para deixar registrado nos anais desta casa, e se essa taxa realmente for retirada, não só os vereadores da oposição que quiseram, nós também, vereadores da situação, lutamos por isso. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, pelo artigo 151, senhor presidente. Primeiramente, encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Primeira sessão ordinária, de 9 de maio de 22. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários e manifestem. Aprovado. Quem que pediu a palavra? Pelo artigo 51. Primeiro o vereador Laércio, pelo 51, 2 minutos. Caros colegas, vereadores, eu já me manifestei e vou destacar mais uma vez. Estimado colega Jorginho e demais vereadores, eu tenho que dizer que um erro nunca há de justificar o anterior. Então, chegar no discurso aqui nesta casa e sustentar de que a situação da taxa do lixo tem ligação com o que foi votado em 2012 relativamente ao aumento do IPTU. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, dos 34 vereadores, me parece que 30 não era daquele legislativo. Então vamos tratar do assunto presente e esquecer uma situação do IPTU do ano de 2012, que quando eu passei a estar vereador nesta casa em 2013, foi readequada a situação do IPTU no que diz respeito às alíquotas. Inclusive, o prefeito Guti, na oportunidade, era vereador e votou nesta casa. Então, nós não podemos tratar de um assunto passado para justificar o erro da base do governo e do próprio colega vereador que se manifestou, dizendo que não foi orientado do valor que podia chegar. Ora, todo vereador, ele tem sua equipe técnica, tem sua assessoria e, se necessário for, nós temos a equipe econômica, assessoria econômica da Câmara Municipal. Então, a gente vir até a tribuna e dizer que eu não fui orientado que poderia... Desculpa, isso desengrandece o legislativo, desengrandece a todos os pares, dando a impressão que nós não estudamos o que estamos a votar.
Eu, pelo menos, eu procuro ler e estou defendendo desde quando chegou esse projeto lá atrás, que o prefeito não precisava criar essa taxa. Ele tinha fundamento para justificar a desnecessidade, mas quis induzir a sua base a erro e esta base agora quer passar a culpa para todo o legislativo. Nós não podemos aceitar isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Falar pelo 151. 2 minutos. Obrigado, presidente. Bom, primeiramente eu queria deixar registrado uma coisa aqui. Eu acho que um erro ele não justifica o outro, né? Quando o vereador Jorginho fala da questão do IPTU, do que foi cobrado na gestão passada, de fato aquilo foi um erro. De fato aquilo foi um erro. Mas a gente não pode justificar um erro colocando agora e penalizando a população com uma nova taxa, com essa maldosa taxa do lixo, aonde o próprio vereador Jorginho e toda a base ela reconhece que todos os vereadores da base foram levados a cometer um erro pelo prefeito. Todos foram levados a cometer um erro. Desde então, me declarei e sou oposição a esse atual governo e farei oposição. Então, primeiro de tudo, que fique claro aqui, o prefeito ele começou a primeira mentira, quando ele fala que era uma lei federal e disse que todos os vereadores precisavam de votar, senão o município não ia receber mais verbas do governo federal para investir na saúde, na educação, o que foi uma mentira muito grande, que no decorrer a gente viu outras cidades que arrumaram outras possibilidades para não cobrar essa taxa. Então essa foi a mentira número 1. A mentira número 2 do prefeito foi a questão do valor. Ele falou que o valor seria abaixo de R$10 e que tinha encomendado um estudo pela FIP, inclusive estudo esse, que eu acho que pagou caro, muito caro, e que a gente não teve acesso a esse estudo. Quer dizer, então, esse foi a segunda mentira, quando ele diz que ia reduzir o valor e não reduziu o valor. Mentira número 3. O prefeito ele falou que a forma de pagamento seria via conta de água, pela Sabesp. Ou seja, onde o prefeito também cometeu um equívoco, né? Que ele está confundindo resíduos sólidos com, desculpe o termo popular, com fezes. Então o prefeito ele confunde lixo com cocô. Desculpa. Falando de uma forma popular para que as pessoas entendam, né? Então a forma de pagamento foi errada. A quarta questão, a quarta mentira do prefeito, ele diz quando ele chamou a base do governo para falar o seguinte: olha, a gente não quer cobrar taxa, tanto que nós estamos com a Secretaria de Justiça, estamos entrando na Justiça para que não seja cobrado da população. Coisa que quando o PDT entrou na Justiça com uma liminar, o prefeito foi o primeiro a caçar, deixando claro e evidente que ele queria sim cobrar, que ele fazia questão de cobrar. Porque se ele não fizesse questão de cobrar, ele não tinha ido derrubar a liminar do PDT. Ou ele acha que todo mundo é palhaço? E a quinta mentira dele agora. Agora ele vem falar que é o TPA, que ele vai encaminhar o TPA para cá, que é a Lei 3.823 de 2019. Já é uma lei antiga. Agora o prefeito está querendo dizer que ele vai passar a taxa, agora ele arrumou uma solução. Por que ele já não tinha dado essa solução antes? De mandar para a população pagar. Aí ele está resgatando uma lei que era de 2019 e que inclusive a justificativa era para ser operado custeio de administração da operação do aeroporto. Por que ele não cobra o aeroporto que deve mais de 250 milhões? Para concluir, vereador. Eu vou continuar falando pela liderança do PDT, presidente. Tem a palavra mais 5 minutos. Porque eu preciso de falar muito. Tem que falar muito e tem que justificar muito para a população. Aonde foram erros atrás de erros, que o prefeito levou a todos os vereadores dessa casa a cometer. E agora chegou a hora. Vereador Edmilson, todos os vereadores da base cometeram esse erro. Vereador Edmilson, estou assinando junto contigo o teu projeto para a gente cancelar essa taxa do lixo. Conte comigo. E agora, eu convoco a todos os vereadores que têm certeza que cometeram um erro, para que possa se desculpar com a população. Errar é humano. Agora, persistir no erro, desculpa, mas é burrice. Então eu confesso que eu cometi um erro. Mas eu posso afirmar
que eu não vou cometer a burrice de persistir nesse erro. Não vou cometer. Não vou cometer o erro por 2 vezes. O maior erro que eu cometi foi ter apoiado esse prefeito. O maior erro que eu cometi foi em ter acreditado no prefeito Guti. Como grande parte de vocês, como grande parte da população, tanto que elegeu. E todos cometeram um erro. Quantas pessoas eu não encontro na rua hoje e falam, vereador, eu votei no Guti e estou arrependido. Eu falo, olha, eu apoiei e estou mais arrependido ainda. Ou seja, agora o prefeito quer vir com uma forma mágica de que vai cobrar quem? A TAM? A Gol? O que é isso? É mentira atrás de mentira. Quer dizer, é uma forma de sacanear com todo mundo. Quando a pessoa age de uma forma canalha, a gente usa qual adjetivo? Canalha. E aí o prefeito quer ficar bravo quando eu venho para essa tribuna e chamo ele de canalha. A forma que ele age é uma forma e uma maneira canalha. Foi canalha com os vereadores da base, quando mentiu. Numerei todas as mentiras aqui que ele contou, uma por uma, aonde levou e direcionou todo mundo a cometer erro. E quer dizer, agora ele vem com a questão que ele vai mandar uma TPA agora, que ele vai mandar. Mentira, já mandou. Essa TPA já está aqui na casa há muito tempo. E agora eu tenho certeza que por essa pressão aqui, que a oposição está fazendo, a qual eu tenho total orgulho de fazer parte dessa oposição, total orgulho de ser oposição, você não sabe o quanto está fazendo bem para a minha alma, para o meu espírito, o quanto me faz bem ser oposição, o quanto que eu durmo com tranquilidade e leveza, sabendo que eu estou do lado certo, que é do lado da população, porque ser base do governo é estar do lado da população, de fato é estar contra a população, que é um governo completamente impopular, medíocre e mentiroso. E, acima de tudo, covarde. Até porque eu desafio aqui, ó, nessa tribuna, eu desafio o prefeito Guti, aonde ele quiser debater comigo a taxa do lixo. Ele é o prefeito, super poderoso prefeito. Eu sou só um vereadorzinho. Prefeito Guti, eu estou te convocando para você debater comigo a taxa do lixo. É só você marcar o local, a hora, e a gente faz uma live, ao vivo. Eu quero ver se você não vai se acovardar. Eu tenho total certeza que você vai se acovardar, sabe por quê? Você se apega em mentira. E eu estou do lado da verdade. E do lado da verdade, você nunca vai me vencer, nunca vai me derrubar. Pode até tentar, prefeito, me caçar, pode tentar me perseguir, pode até tentar intimidar o meu pessoal, aonde as pessoas estão querendo fazer um manifesto popular. Esse manifesto popular que tem meu apoio, esse movimento Fora Guti, movimento Fora Guti, que vem tomando adesão cada vez maior. Hoje a gente vai ter uma reunião, aonde eu vou receber a população aqui, ó, que quer manifestar de forma pacífica. Aí o prefeito, ele acha que ele vai intimidar as pessoas de querer se manifestar. As pessoas de querer cobrar, ir para a rua, reivindicar os direitos, de manifestar contra essa taxa maldosa. Aonde tem outras cidades que eu afirmo que não estão cobrando essa taxa do lixo. Barueri, São Paulo não cobra, Mogi das Cruzes, a taxa foi para a Câmara, não foi aprovada, e Mogi das Cruzes não virou uma calamidade, a saúde não virou uma calamidade de educação. Quer dizer, aí o prefeito, ele foi, agora só para concluir, ele teve recentemente nos Estados Unidos, alegando que foi participar de um encontro dos prefeitos onde eu não vi nada. Eu confesso que eu não vi. Se teve ou não teve, eu não sei, mas eu não vi nada, tá? Aí ele fala que foi participar e deu uma entrevista lá num podcast, onde ele diz o seguinte, que se pegar no Google, pelo Google, no ano de 2015, voltar e for em frente ao HMU, vai ver o caos que era, e se for ver agora, a coisa tá uma maravilha. Olha, o HMU tá pior que antes, você sabe por quê? Sabe por quê, população? O prefeito fala isso? Porque o prefeito nunca pegou a fila e nunca foi na HMU para sentir na pele. Ele vai para o Albert Einstein, ele vai para São Luís. Agora ele acha que porque o HMU, a fachada ficou bonita, ele acha que o hospital tem qualidade para atender a população. Sabe por quê? O prefeito da fachada, ele acredita na fachada. A fachada é o que faz qualquer sentido, e é o que faz todo sentido para ele. Prefeito,
Isso é uma mentira, prefeito. O HMU está um caos. O HMU está um lixo. Você pode contar mentira lá nos Estados Unidos, mas aqui para o povo de Guarulhos você não conta mentira, não. Para encerrar, vereador. Que ninguém acredita. Ninguém acredita. Para encerrar. Presidente, para encerrar, eu quero deixar aqui o meu manifesto em favor de todos que estão aqui acompanhando. Fora Guti! Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu pensei que já tinha dado o recado, mas me obrigam a voltar aqui para falar. Infelizmente o vereador não está aqui presente agora, mas eu queria falar com o vereador Jorginho novamente. Porque eu estou no intuito até de que ele aprenda um pouco mais. Para ele olhar os anais da casa realmente, aquele que ele fala, para ele poder estudar e saber o que aconteceu ou não aconteceu. Primeiro porque o aumento, quando houve, foi lá entre 2010 e 2011, e foi a planta genérica de valores, não foi PTU, seu Jorginho. Eu não era vereador, seu Jorginho, então eu não votei. Ele falou que o presidente votou, o presidente também não estava aqui. Então, assim, não tem argumento, e aí começa a ficar que nem uma loucura para ficar falando. Agora vai ser fácil bater, a oposição vai ser... Está sendo fácil desde que a gente entrou aqui, Jorginho. Vereador, prefeito não fez bodega nenhuma até agora. Eu já falei, eu quero ver uma horta que o prefeito construiu sozinho. Porque terminar obras que já foram começadas e já tinham já a dotação para isso, né? Continuar colocando, nem para fazer a limpeza da cidade estava fazendo direito. Então, me apresentou uma horta que o prefeito fez e construiu sozinho. Nos 2 mandatos, tá? Até agora. O primeiro e agora o segundo. Vereador, não é para trocar, ele não está falando da taxa do aeroporto, da TPA, para trocar pela taxa do lixo, vereador. Dá uma estudada lá, porque essa taxa dessa TPA também é mais antiga. A gente já estava aqui na nossa mão já fazia tempo, antes de chegar a taxa do lixo. Não é uma para trocar pela outra, vereador. Não fala uma besteira dessa que depois alguém pode falar que o senhor é mentiroso. E o senhor não é. O senhor é um vereador aqui importante da casa. Mas se o senhor tiver pouca informação, o senhor vai acabar sendo chamado de mentiroso e não é verdade. O vereador Leandro Dourado falou uma coisa aqui que é real. Às vezes até o prefeito induz aos vereadores da base a errar. Por isso que mesmo, depois que eu virei vereador, depois que eu, mesmo tendo... no mandato do PT, eu votei um monte de coisa contra o PT. Olha nos anais da casa outra vez. Contra o PT, não. Contra o governo do Almeida, na época. Porque eu não achava certo. Inclusive, o aumento dos servidores naquela época, eu estava lutando por um aumento muito maior para a minha categoria, o aumento de servidores não veio do tamanho que eu brigava pela minha categoria. E eu votei contra. E os servidores estavam aqui apoiando o aumento. Inclusive o sindicato, inclusive os próprios servidores estavam aqui presentes. E sabe o que é isso? Eu fui vaiado pelos servidores, mas eu estava votando contra o aumento porque eu queria mais aumento para os servidores. Lutei pela minha categoria e tive um aumento muito maior do que o dos servidores. Isso é ter postura, vereador. Não interessa se é da base ou não é. Você não tem cabresto. Você fazer uma discussão com o prefeito, você saber da matéria, conhecer a matéria, e aí sim se posicionar, prefeito, isso eu não posso votar. Ah, porque não sei qual que é, como que o prefeito depois pressiona, não sei, não entendo isso, viu, vereador Edmilson? Porque cada um tem seu mandato, cada um, né, vereador que foi eleito. Então, tem que ter postura já diante do prefeito. E olha nos anais da casa, pelo menos para não ficar falando esse tipo de induzir. Você está falando que o prefeito te induziu ao erro. E agora você está querendo induzir a população ao erro? O prefeito criou. Busca nos anais da casa novamente. No meu discurso eu coloquei que o prefeito não precisava. Tinha dotação para a coleta de lixo e os resíduos sólidos. Coloquei aqui a lei. Coloquei como deveria fazer. Tanto é que São Paulo foi lá e retirou a sua taxa. Agora vai baixar a taxa ou vai retirar a taxa? Vai retirar por pressão popular, por pressão da oposição, sim.
Agora os vereadores e vereadoras da base também entenderam que está errado. Mas primeiro foi aqui, ó, os vereadores de oposição que fizeram a pressão e principalmente a população. Principalmente a população. Vereadores, calma. Principalmente a população viu que está sendo ludibriada, viu que está sendo cobrada de uma forma indevida, que não precisa. E o pior, está sendo cobrada num período que não tem condições para pagar. Encerrou lá com a Proguaru. Esses trabalhadores estão desempregados. Vão conseguir pagar a taxa do lixo? E não estão todos empregados. Cada dia mais dá menos valor pelo funcionalismo público. E hoje eu vejo que cada dia mais, vereador Edmilson, o prefeito não tem respeito pela cidade de Guarulhos. Obrigado. Pela ordem, presidente, questão de minutinhos. Ô, presidente, eu quero agradecer aí a minha assessoria que está presente aí, o Isaac, o Edson, o Hilton e o Humberto, que tem aí nos ajudado, nós aí, muito tempo aí, tá bom? Quero agradecer a Deus e a vocês aí. Um abraço. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Registrado e o agradecimento vai por esse presidente, a sua equipe. Obrigado, presidente. Uma equipe guerreira, valiosa. É muita honra que eu tenho um companheira, sim, companheira. Que é o mais importante. É isso mesmo, presidente. É uma equipe que é aguerrido, viu, presidente? É aguerrido, é uns caba macho mesmo, que não tem preguiça, sendo companheiro, é aguerrido. E isso é aguerrido, isso é muito companheiro mesmo. É por isso que eu estou aqui hoje. Um abração para todos. Um abração, presidente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, eu gostaria de falar pela liderança do PSOL. Para começar. Eu gostaria só, primeiro de registrar que essa casa é uma das câmaras municipais mais importantes do Brasil. É uma Câmara Municipal de uma cidade que é a segunda cidade do estado de São Paulo. É a Câmara Municipal de uma cidade que tem a importância pelo número de habitantes, pelo povo que vive aqui, pelos ativos econômicos que tem essa cidade. E eu fico muito triste, senhores e senhoras que nos assistem, quando a gente vê hoje, uma segunda-feira, nós estávamos debatendo aqui e a gente vê uma boa parte dos vereadores abandonarem a sessão para não continuarem o debate. Isso é muito ruim. Eu acho que nós não deveríamos passar esse exemplo. Eu vejo aqui, até para fazer justiça, porque nós não conseguimos, a imagem está focada em mim, vocês não vão conseguir ver, mas eu queria agradecer aqui e dizer que isso é importante. Os que ficaram, vereador Wellington, vereador Gilvan, vereador Luiz da Sede, vereador Sérgio Magno, vereador Rômulo, vereador Brinquinho, vereadora Vanessa, vereadora Carlinda. E vereador Laércio Santos, vereadora Márcia, vereador Lucas Sanches e vereador presidente Fausto Miguel Martelo. Por que eu fiz questão de nominar? Gente, nós não podemos utilizar a palavra, Leandro Dourado, que está ali conversando na plateia. Eu fiz questão de nominar porque é importante o seguinte, quando eu venho na tribuna para falar, e às vezes eu sou muito incisivo, eu volto para o meu lugar, não converso com ninguém, fico ouvindo o que as pessoas têm a me dizer. Isso é o mínimo que a gente espera. Então nós tivemos vereadores que vieram aqui na tribuna, que falaram que é isso, que é aquilo. Teve vereador que hoje aqui, senhores e senhoras, disse que a taxa vai ser extinta. Eu não sei, vereador Gilvan, se trocou a liderança de governo, mas o vereador Jorginho está com mais prestígio que Vossa Excelência. Porque ele chegou aqui e disse que a taxa vai ser extinta. Depois ele voltou e disse que, na verdade, a taxa vai ser trocada. Vai fazer um troca-troca de taxas. Então, ou seja, é um absurdo o vereador não ter ficado para ele me esclarecer, porque eu vou para casa com dúvida. Como eu só vou ver o vereador na quarta-feira, eu vou ficar 2 dias sem dormir, para tentar entender como é que a taxa vai ser extinta se o prefeito não mandou nada para essa casa. Como é que vai trocar a taxa que tem a ver com a aviação civil, comercial, de uma taxa que tem a ver com a questão do lixo baseado no consumo de água. Eu estou dizendo essas coisas que é muito desagradável. A gente vir para cá para fazer um debate, porque tem tempo. Ninguém vem aqui ficar falando à vontade, nós temos o tempo e todos os vereadores aqui têm tempo para falar. Podem falar pelo 151, podem pedir pela liderança, uma parte, os que são líderes, pode entrar no debate através dos requerimentos de informação,
da aprovação, deliberação dos projetos. Então é normal que a gente faça. A Câmara Municipal só perde com isso. A população não merece que a gente tenha uma Câmara que é uma Câmara omissa, que é uma Câmara que não aprofunda os debates. Hoje é segunda-feira. Nós temos público aqui? Temos. Não é um público grande. Talvez seja por isso. Agora, quarta-feira, tem gente se programando para vir para cá para acompanhar a sessão. E aí fica mais difícil sair com tanta gente olhando. Inclusive, eu tenho encontrado pessoas que têm me dito, vereador, não votei em Vossa Excelência, quero parabenizá-lo pela iniciativa de propor uma lei para revogar a taxa do lixo. Eu vou lá, não para ver Vossa Excelência, porque você já disse o que você vai fazer. Como é que você vai votar? Votou contra a taxa do lixo, apresentou agora para revogar. Eu quero ver o meu vereador. Encontrei vários. Que dizem, eu vou lá para dar uma olhada, para saber o que está acontecendo. E muitos estão confundindo porque acham que não está permitido entrar. Então, quem está nos assistindo, a partir das 14 horas, quarta-feira que vem, venha para a Câmara Municipal, Avenida Guarulhos 861, pertinho da Praça Quarto Centenário, para acompanhar a sessão, porque será uma sessão histórica, onde essa Câmara terá a chance de estar alinhada com a população de Guarulhos. Essa Câmara vai ter a chance de se posicionar e dizer, prefeito, não é do seu jeito. Não é tudo que o prefeito manda para cá que tem que ser aprovado. E a base do governo tem que ter esse compromisso também de cobrar o prefeito. Dizer, prefeito, nós não vamos votar tudo. Porque quem tem que sair na rua depois é o vereador. Quem vai para o questionamento é o vereador que vai para a rua. Fico feliz pelo retorno do vereador Jorginho Mota. Mas que demora, que banheiro longe, hein? Rapaz, vou mandar fazer um mais perto. Vou fazer um mais perto aqui. Então, ou seja, nós vamos ter a chance de demonstrar para o prefeito. Falar, prefeito, nós não vamos votar tudo que o senhor quer, não. O que for bom para a cidade, nós vamos votar. Agora, o que prejudica, nós não vamos votar. Porque o prefeito está fazendo com vocês não é correto. Porque vocês, vereadores, saem todos os dias na rua. Eu tenho informe de colega nosso que está saindo de madrugada, porque se sair às 7 vai ter gente na porta. Está saindo antes. Está chegando mais tarde para poder ver se a rua está vazia para poder passar. Isso é certo? Isso é correto? Nós não temos que andar de cabeça erguida pelos nossos votos, pelos nossos procedimentos? Pelo artigo 151. Pelo questão artigo de 151. ordem, primeiramente. O Sim, Gilvan. claro. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente aqui o pronunciamento do vereador, do colega vereador Edmilson, mesmo falou de alguns colegas que não estão presentes. Procede? Sim. Então, eu quero justificar, senhor presidente. Não é que os vereadores não estão aqui no plenário, que eles estão aqui ausentes do plenário. Estão em comissões, precisam dar parecer para alguns projetos que estão na pauta para ser votado. Nós não estamos votando nada. E, óbvio, os colegas têm todo o direito de usar essa tribuna como estão usando. Mas isso não significa que os outros colegas que não foi citado o nome aqui, que eles não estão participando da sessão. Porque se for votar alguma coisa, estão em comissões aqui na sala de reuniões, voltarão para a sessão. Obrigado, senhor presidente. Pelo 151, senhor presidente, para continuar a minha fala. Gilvan, justificado, alguns vereadores já me posicionaram, que estão aí tentando dar parecer, que, aliás, parecer está faltando em vários projetos. Então tem que dar os pareceres a favor ou contra, não importa, para que a casa vote e o plenário é soberano. Pelo 151. Pelo 151, para terminar meu raciocínio. Minutos. Então, nos 2 minutos aqui que eu tenho pelo artigo 151, eu gostaria de dizer, gente, nós temos que ter um procedimento. Eu acho que seria mais correto que a gente tivesse tido um procedimento anterior no debate da taxa do lixo. Diga-se de passagem, nós demos, a minha comissão que eu presido, nós demos parecer contrário a essa taxa do lixo. Nós fomos a única comissão da casa que chamou uma audiência pública lá no Instituto Federal, porque o plenário da casa não estava pronto. Lá no Instituto Federal, na Vila Rio de Janeiro, para poder debater. E todos que foram lá no Instituto Federal se posicionaram contra a taxa do lixo. Ou seja, nós estamos aqui para representar a população e não para fazer os caprichos do prefeito municipal. E essa taxa, nós temos que ter a certeza que ela está atingindo toda a população de Guarulhos. Hoje, eu passei numa lavanderia aqui no bairro do Macedo, onde a pessoa lá me interpelou, disse, ó, você é vereador, não é? E eu já sou cliente lá há mais de 2 anos. Disse, sou vereador, me chamo Edmilson.
Pois não, o que eu posso lhe ajudar? Ela disse o seguinte, ó, vocês aprovaram lá na Câmara Municipal a taxa do lixo, e veio agora a minha taxa aqui que está enorme, e ela falou para mim, só me explica uma coisa. Eu já disse para ela, eu votei contra. Ela falou, mas só me explica uma coisa. Eu trabalho com uma lavanderia. O meu produto aqui, principal, minha matéria para usar para fazer é água. Eu consumo muita água, mas eu não gero nada de lixo. O que ela gera de lixo? Nada. Só que como é pelo consumo da água, a taxa veio lá em cima. Nós temos as pessoas que são proprietárias de imóveis, que fizeram contratos de locação, onde prevê no contratinho padrão que a gente tem, responsabilidade sobre o IPTU, sobre a água e sobre a luz. Agora chegou a taxa do lixo. Quem paga? O inquilino ou o proprietário do imóvel? Não está no contrato. Não daria para ter debatido e discutido melhor essas coisas antes? Não seria mais correto a gente ter ouvido melhor alguns técnicos, para concluir, senhor presidente, para não me alongar, alguns técnicos sobre isso? Seria o mais justo, seria o mais correto a gente ter feito. Infelizmente, eu acho que o prefeito está tratando essa casa como assim, olha, o que mandar lá vai passar. E nós precisamos dizer para a população, não vai ser desse jeito. A taxa do lixo prejudica as pessoas e nós queremos revogação já. Tem muita gente que fala, vamos baixar, vamos fazer um precinho menor. O problema é que para quem não tem dinheiro para comprar o gás, para quem não tem dinheiro para pôr o alimento na mesa, como é que vai pagar uma taxa que em média está R$350? É isso que eu tinha a dizer, por isso que quarta-feira a gente vai continuar esse debate com a presença da população. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Queria pedir verificação de quórum, por favor. Presidente, uma questão de ordem. Primeiramente, tendo em vista o término do tempo regimental do grande expediente, passamos à ordem do dia. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Eu gostaria de saber se na sexta-feira, nessa casa, teve alguma operação policial da Polícia Civil no gabinete deste vereador aqui. Está sabendo de alguma coisa, presidente? Foi comunicado essa casa? Não, eu não estou sabendo. Para mim, oficialmente, ninguém comunicou nada. Porque foi divulgado na mídia por um jornalista Sérgio Lessa, a qual faz um terrorismo que eu acho que devia chamar Sérgio Bin Laden, que faz um terrorismo gigante, né? Que teve viaturas e operações para enquadrar criminalmente um assessor. E que teve aqui nesse gabinete, nessa casa. Então eu gostaria de saber se Mas o Bin Laden tinha projeção, esse aí não tem projeção nenhuma. Entendeu? Quer dizer, mas eu acho que ele é mais perigoso, porque o Bin Laden... Não, o Bin Laden é perigoso. Os Bin Laden contra o senhor, garanto que é bem mais perigoso que o Lessa. Mas graças a Deus que ele morreu, né? Mas o Bin Laden explode com bomba. Ele explode com mentira e com os dedos. Mas ninguém lê o que ele fala, vereador. Vai por mim. Eu tenho pesquisa. É insignificante. Porque ele fica com aquela coisa dele, bomba, que eu não sei de onde que tira. É um vereador lá, movido... Que foi uma... Esse é um jornalista movido a cargo. Porque para mim foi mais que uma biribinha. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, até porque eu preciso de entender melhor, até porque esse jornalista, blogueiro, sei lá, acho que ele escreve blog, alguma coisa assim, tá? Nem acompanho muito bem ele. Mas chegou no meu WhatsApp, né, de que teve uma operação policial no meu gabinete, aonde foi enquadrado criminalmente um assessor. E até agora não recebi absolutamente nada, presidente. Então eu precisava de saber por quê. Quando a pessoa noticia algo envolvendo um vereador, envolvendo um legislativo, envolvendo as Forças Armadas, inclusive na sexta-feira eu fiz questão de vir até aqui, saí da onde eu estava, para ver, eu falei, opa, tá tendo uma mega operação policial no meu gabinete, alguma coisa está errada, meu assessor está sendo enquadrado criminalmente e nada disso, de fato, acho que aconteceu. Aonde eu acho que para a polícia, ela está vindo até o gabinete do vereador, ela deveria ter uma intimação, ela deveria ter qualquer tipo de mandato. E, de fato, esse jornalista está querendo causar qualquer tipo de terrorismo. Como ele vem muitas vezes depois que o senhor mandou ele embora, quando mexeu no bolso dele, ele fica batendo no senhor constantemente. Então, poxa vida, eu peço aqui para o senhor, faço um pedido para que de repente o senhor dê um emprego para ele lá na pedreira, passar pretinho no pneu dos seus caminhões, que aí talvez ele pare de importunar os vereadores, entendeu?
Ou compra... Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, podia comprar um pacote de Drops House e dar para ele vender no semáforo. Pelo menos ele para de importunhar, encher o saco dos outros e vai caçar o que fazer. Ou dar uma tartaruga para ele cuidar da vida da tartaruga e parar de cuidar da vida nossa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Primeiramente o Magno, depois o presidente, eu estou vendo aqui na plenária aqui que a maioria dos vereadores estão ausentes. Você poderia verificar a quantidade de quórum? Não, peraí. 18, para votar 18. Questão de ordem, presidente. Pode fazer verificação nominal? Pode. Se pedir, podemos fazer verificação nominal. Precisa de 18? Precisa de 18. Tem 28, verificação normal, presidente. Quanto precisa? 18? Nós estamos agora com 16 vereadores. Então, questão de ordem, presidente. Tem infelizmente, 28 no painel. eu tenho que encerrar a sessão. Vereador, mas é presente. Não, presentes aqui tem 17, precisa 18. Precisa 18, Márcia. Você sabe que a gente tem que fazer a coisa correta. Então, não tendo quórum suficiente, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 5ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos. Hoje os vereadores não chegaram a votar itens da pauta. As discussões centraram-se acerca da taxa do lixo, que foi especialmente criticada pela oposição aqui do Legislativo. Essa taxa começou a ser cobrada recentemente no município e tivemos diversos discursos da oposição criticando, a base também fazendo algumas ponderações e afirmando que essa taxa vai ser revista e tentando a aprovação de uma outra taxa para substituí-la. A oposição também convocou manifestação para o dia de amanhã para tentar derrubar essa taxa. Bom, a gente vai encerrando então a transmissão ao vivo, mas você continua acompanhando a nossa programação aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.